Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Caio Portela, sou advogado especialista em vendas. Neste vídeo eu quero falar com vocês sobre os pilares de vendas na advocacia. Quais são os fundamentos essenciais para você, advogado, que deseja ter sucesso no mercado jurídico? Os pilares de vendas são base para um processo de venda eficiente e consistente, que vai além de simplesmente oferecer um produto ou um serviço. É preciso entender as necessidades de clientes, identificar suas dores e oferecer uma solução personalizada. Mas quais são esses pilares? Eles englobam desde o processo de planejamento e preparação do vendedor, passando pela abordagem ao cliente, argumentação, negociação, até o fechamento de venda e pós-vendas. Ao dominar cada um desses pilares, você se torna um advogado completo e preparado para enfrentar qualquer desafio do mercado jurídico. Então, se você quer aprimorar suas habilidades, alcançar o sucesso na área de vendas, fique atento ao próximo vídeo, pois vamos explorar cada um desses pilares em detalhes, com dicas práticas e exemplos reais. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos juntos construir uma carreira de sucesso no mercado jurídico. Existem 4 pilares básicos que você precisa aplicar dentro do seu processo de venda para que você consiga aumentar suas conversões. São pilares essenciais que você tem que aplicar dentro do seu pitch para realmente ter resultado em vendas. E é sobre esses pilares que eu vou falar nesse vídeo. Olha só, o primeiro pilar é um pilar muito importante, que é em vendas todos os sentidos importam. O que é que eu quero que você entenda? Que quando você vai oferecer determinado produto jurídico, a sua linguagem, a sua forma de falar, a sua forma de gesticular, tudo isso importa. Sabe por quê? Porque às vezes, por exemplo, se você é um advogado previdenciarista e você vai atender um cliente que não tem tanta capacidade econômica, que é um cliente que tem um nicho mais voltado mais para a agricultura, o seu processo de comunicação muda. Não adianta você chegar para ele e usar um termo jurídico muito rebuscado, porque ele não vai entender. Você tem que delimitar o seu tom de voz, a forma de apresentação, a forma que você se comunica, a forma que você olha para o seu cliente. Por quê? Porque em vendas todos os sentidos importam. É muito importante até o tom de voz. Por exemplo, se é um cliente que às vezes ele fala mais alto, você tenta obedecer o tom de voz dele. Se é um cliente que ele fala mais baixo, você tenta acompanhar o tom de voz dele. Isso é importante porque isso gera conexão. Então a forma que você se comunica, a forma que você se veste, a forma que você olha para o seu cliente, isso gera conexão. Isso é o primeiro pilar. Segundo pilar, não confunda vendas com empurroterapia. Eu quero que a partir desse vídeo você nunca mais empurre produto no seu cliente. Ah, Caio, mas o que é empurrar produto no meu cliente? É você oferecer o produto que seu cliente não precisa. Como é isso? Digamos só, eu sou um advogado tributarista. A empresa chega para mim e fala assim, ah, Caio, eu preciso de um planejamento tributário. Olha só, o empresário chegou dizendo que precisava de planejamento tributário. Aí eu pego o movimento fiscal dele dos últimos 5 anos, vejo que todo o planejamento está bem feito, não tem como reduzir porque ela já está muito enxuta, e aí mesmo assim eu ofereço um produto que ele não serve para ele naquele momento. É melhor eu pegar e dizer assim, cara, nesse momento seu planejamento tributário está muito bem estruturado. O que a gente pode fazer nesses últimos 5 anos é restituir o que você pagou a mais, por exemplo, de ICMS monofásico. Isso é oferecer o produto ideal. O que eu quero que você entenda é que você não precisa empurrar, você não precisa jogar um produto que seu cliente não precisa. É muito comum os advogados quererem oferecer outros produtos para os clientes só para criar um cruzamento de produtos. Só que olha só, você não pode confundir empurrar determinado serviço com estratégias de cross-sell, com estratégias de upsell, que aí são estratégias de
amplificação de ativação dos clientes da sua carteira. Olha só, primeiro pilar, você vai entender que todos os sentidos importam. Segundo pilar, em vendas, é muito importante você não empurrar serviço jurídico. Terceiro pilar, escuta ativa. E eu quero muito que você guarde atenção nesse terceiro pilar. Sabe por quê? Porque há muito tempo existia um mito em vendas que o bom vendedor era aquele que mais falava, aquele que melhor se comunicava, aquele que melhor gesticulava, só que isso é mito. Isso é mito. E a gente precisa desconstruir esse mito. Sabe por quê? Porque hoje o bom vendedor não é aquele que se comunica melhor, é aquele que faz as melhores perguntas. O bom vendedor, o bom advogado, é aquele que faz um levantamento de necessidade adequado, mostrando realmente o que seu cliente precisa. E olha só, escuta ativa não é você só olhar para o cliente e escutar o que ele tem a dizer, não. É você olhar para o cliente, anotar as informações que você considera relevante e você utilizar destas informações como mecanismo de conversão de suas vendas. Então, olha só, você precisa utilizar perguntas certas. Mas, Caio, como é que eu faço pergunta certa? Existem técnicas que você vai aprender ao longo dos meus vídeos sobre como você fazer perguntas certas. Uma dessas técnicas muito comum é o método Spin-Selling, que são perguntas chaves que você utiliza dentro do seu pitch de venda, levantando as principais necessidades do seu cliente. E por último, nosso último pilar, antecipe as objeções. O que eu quero que você entenda é que você não pode deixar as objeções do seu cliente para o final. Ao longo da sua apresentação de venda ou ao longo da sua entrevista de venda, você precisa antecipar essas objeções. Por exemplo, se eu sei que o meu serviço é um serviço caro e eu entendo que boa parte dos meus clientes chegam para mim, Caio, mas seu serviço é caro, você cobra mais, você tem um ticket médio mais alto. Na minha apresentação de venda, na minha entrevista com o cliente, eu já antecipo. Como? Eu digo assim, olha, fulano de tal, eu sei que você vai encontrar outros advogados com ticket mais barato do que o meu, ou que você vai pagar mais barato. Só que olha só, nenhum deles vai conseguir oferecer o serviço que eu tenho, na velocidade que você precisa, com os detalhes estratégicos para o seu negócio. Eu não deixo ele falar do preço lá no final. Eu já falo do preço na minha apresentação de venda. Isso é muito importante, por quê? Porque eu desarmo ele. Ele não consegue lá no final dizer assim, Caio, mas está caro. Caio, eu não consigo te pagar. Por quê? Porque eu já gatilhei nele que o meu preço existe um diferencial competitivo, por isso eu cobro um valor maior. Então, olha só, esses 4 pilares você precisa aplicar no seu processo de venda. Pilar 1, em vendas, todos os sentidos importam. Pilar 2, não confunda vendas com empurroterapia. Pilar 3, antecipe. Escuta ativa. Escute o que realmente seu cliente quer dizer e ofereça o produto adequado. E quarto e último pilar, antecipe as objeções. Antecipação de objeção, uso de gatilhos mentais são ferramentas que, se aplicado no momento certo, pode aumentar seus índices de conversão. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e te vejo nos próximos vídeos.